Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 7 de novembro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 5 ao 16. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, assim nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, que a exerçamos em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremo-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica às obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes, fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor, alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorrei os santos em suas necessidades, persisti na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Mantende um bom entendimento uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto da grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. Sejam todos bem-vindos a essa missão e que essa palavra de hoje possa ser um refrigério para a nossa alma, para o coração de cada um de nós. São Paulo, ele sempre escrevia com muito amor, com muito carinho as suas cartas, que eram cartas para estimular, para exortar, para corrigir. E hoje, nessa parte da carta aos Romanos, São Paulo vai nos falar de pérolas preciosas, de tesouros que só a palavra de Deus pode nos dar. São Paulo vai começar dizendo do corpo de Cristo, do corpo do Senhor. Nós nunca podemos perder isso de vista. Nós somos um único corpo e Cristo é o cabeça dessa igreja, desse corpo, esse corpo místico de Cristo. Por isso São Paulo vai dizer que nós somos em Cristo um só corpo e os membros são uns dos outros. O que São Paulo quer dizer com isso? Que nós devemos entender que os dons que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos deu para usar, para servir aos irmãos e às irmãs, isso não deve trazer ao nosso coração orgulho nem grandeza, mas deve nos fazer entender que todos nós recebemos um dom do Senhor de acordo com a necessidade, com a graça do Senhor na nossa vida, mas que o dom não me torna mais especial do que o outro. Aquele que tem um dom de cura não é mais especial do que aquele que tem o dom da palavra. Aquele que tem o dom de evangelizar não é mais especial do que aquele que tem o dom do ensino. E assim nós vamos entendendo que ninguém, nenhum de nós é maior do que o outro, porque nós somos todos membros uns dos outros. São Paulo vai dizer que por menor que seja esse membro do corpo, ele faz falta. E sem ele, nós não somos perfeitos. O corpo de Cristo só é perfeito quando nós entendemos isso. Que todos nós
precisamos um do outro e que não existe ninguém maior, mais importante, mais especial que o outro. Por isso que São Paulo, ele vai dizer aos romanos, nós temos dons diferentes. Sim, nós temos dons diferentes. Vocês já imaginaram? Se todos tivessem o dom da palavra, quem iria ouvir? Se todos tivessem o dom da profecia? Não. O Senhor, ele dá os dons, ele reparte os dons, segundo a necessidade da comunidade, segundo a necessidade daquele lugar que nós estamos. Você quer um exemplo prático disso? Olha na igreja, quantas comunidades que vão se formando e ali o Senhor vai enviando pessoas com dons diferentes para formar aquela comunidade. Aí vai aparecer alguém que tem o dom de tocar um instrumento, o outro que tem o dom de cantar. Aí vai aparecendo as pessoas, cada um que tem o seu dom. E quando nós vamos nos unindo, aí sim, nós vamos formando esse grande corpo de Cristo. Então, os dons que o Senhor nos deu não são para nós nos sentirmos grandes, mas é para nós entendermos que nós não somos sozinhos, que nós não somos isolados e que nós somos parte do corpo de Cristo. E quando eu li essa palavra, o Senhor colocava muito isso no meu coração, para dizer para alguém que está ouvindo essa pregação: você que acha que não tem dom nenhum, você que acha ser tão pequeno e às vezes se acha até insignificante na sua comunidade, na sua família, nos ambientes que você vive, o Senhor está dizendo para você hoje que você não é insignificante, que você tem o mesmo valor para Deus do que aquele que você acha que tem muitos dons. Porque os dons que o Senhor nos dá são para ser usados para ajudar um ao outro. E você tem sim um dom, mesmo que seja um, mas o Senhor não te deixa sem nada. E quando o Senhor te dá um dom, é porque Ele sabe da limitação, mas Ele sabe que com esse dom que Ele te deu, você pode realizar maravilhas em nome do Senhor. Então, não fique comparando a sua fé, a sua vida, aquilo que o outro é. Mas lembra que você que se acha simples, que se julga pequeno, tem o mesmo valor para Deus. É a mesma parte e faz parte desse corpo do que aquele que você julga ser grande, ser especial e ter mais valor do que você. Todos os membros do corpo têm o mesmo valor. E isso comparando ao nosso corpo, aquela unha do pé que fica lá escondida, tira ela para você ver. É assim, meu irmão e minha irmã. É por isso que no outro texto, numa outra leitura, São Paulo vai comparar e vai dizer: acaso o pé pode falar que eu não sou do corpo? Acaso a unha pode falar que eu não sou do corpo? Não. Todos são membros do corpo. E todos fazem falta. E todos têm o mesmo valor. Então o Senhor está dizendo para você hoje: se alegra. Não fica querendo ser o que o outro é. Se você sente que você é a unha do pé, mas louve ao Senhor porque você é do corpo. E não queira ser a mão, e não queira ser os olhos, e não queira ser os ouvidos. Queira ser você mesmo, do jeito que você é, do jeito que o Senhor te chamou, e faça da sua vida um motivo de alegria e de bênção com aquilo que o Senhor te deu para ser bênção na vida das outras pessoas. Aquela unha pequenininha, ela faz tanta falta que se ela é retirada, ela causa dor. E aquela unha pequenininha está ali para proteger. Então seja proteção para os outros. Seja bênção na vida dos outros. E você, meu irmão e minha irmã, que sente que tem muitos dons, muitas qualidades, cuidado, não deixe o orgulho, a vaidade, a soberba te derrubarem. Mas sempre lembre que os dons que nós temos
foram dados pelo Senhor e foram dados para que nós usemos em favor desse corpo místico do Senhor, que é a sua igreja. É por isso que São Paulo vai dizer: cada um haja de acordo com aquilo que o Senhor deu. A profecia, o serviço, o dom de ensinar, o dom de exortar. Quem distribui donativos, faça com simplicidade. Quem preside, faça com solicitude, com amor. Quem dedica as obras de misericórdia, faça com alegria. E que o amor seja sincero, seja verdadeiro. E isso é o mais importante. É nós fazermos tudo com amor. Por mais simples que seja, ou por maior que seja, que tudo seja feito com amor, porque Deus é amor. São Paulo ainda vai dizer no versículo 10, que o amor fraterno vos una uns aos outros com terna afeição, que o amor fraterno nos una. É o amor de Deus, esse amor uns pelos outros, porque quando nós olhamos para o irmão, para a irmã, nós temos que lembrar, ele é parte, eu sou parte nele, nós estamos ligados, nós estamos conectados, porque em Cristo nós somos um. Esses conselhos de São Paulo hoje são para nos alegrar e para também nos lembrar que nós precisamos ficar no nosso lugar e não querer o lugar do outro. São Paulo vai dizer ainda que nós precisamos ser zelosos, fervorosos de espírito e servindo sempre ao Senhor. Nós precisamos ser fervorosos no espírito. Nós precisamos viver guiados pelo Espírito Santo de Deus, servindo ao Senhor com alegria, servindo a Ele de todo o nosso coração. Precisamos ser alegres por causa da esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a vida eterna. Então nós esperamos o Senhor, por isso devemos ser fortes nas tribulações. Olha que conselho maravilhoso de São Paulo. Nós precisamos ser fortes nas tribulações e perseverantes na oração. São 3 receitas: alegres por causa da esperança, fortes na tribulação e perseverantes na oração. Essa é uma receita para nós não desistirmos, para nós não olharmos para trás, para nós não desistirmos da nossa jornada. Porque quando no nosso coração existe essa esperança do Senhor, nós fixamos o olhar nele. E nas tribulações nós podemos ser fortes e temos que ser, porque temos a certeza que o Senhor está conosco. E ser perseverante na oração é não desistir nunca, meus irmãos. É por isso que eu falo sempre aqui, não desista da sua família, não desista da sua bênção, não desista de clamar o Senhor. E a melhor maneira de bater na porta do coração do Senhor é ser perseverante na oração. Não desanime da sua oração. Não deixe que o inimigo tire as suas forças, mas que você possa sempre ser forte nos momentos de tribulação e ser perseverante, clamando a misericórdia do Senhor, porque Ele é sempre fiel. E um outro conselho maravilhoso de São Paulo nessa mensagem é quando ele vai dizer que nós somos chamados a socorrer os santos em suas necessidades e persistir na prática da hospitalidade. São Paulo chamava de santos aqui os apóstolos, os enviados para as missões. E São Paulo pedia, orientava, exortava que aqueles irmãos pudessem sempre socorrê-los nas necessidades e fossem fiéis na hospitalidade. E nós somos chamados também para isso, para socorrer uns aos outros nas necessidades, naquilo que esse irmão, essa irmã próxima de você precisa, aquele que está próximo de mim precisa. E quando nós podemos ajudar, nós somos chamados a estender as mãos. Abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis.
Meu irmão e minha irmã, como nós precisamos atualmente dessa palavra. Abençoar os que nos perseguem e não amaldiçoar. Quantas perseguições acontecem? Às vezes aí no seu local de trabalho, por causa de Jesus, você pode estar sendo perseguido. Às vezes até na sua casa, você pode estar sofrendo alguma perseguição por causa de Jesus. Mas nós somos chamados para abençoar e nunca amaldiçoar. Porque a bênção gera conversão. Então nós somos chamados a abençoar aqueles que nos perseguem. E somos chamados também a alegrar com os que se alegram. Sabe, é algo maravilhoso que nós precisamos trazer para a nossa vida. No dia a dia, na igreja, no trabalho, na família. Quantas situações que acontecem de uma pessoa, por exemplo, receber uma promoção no trabalho e os outros colegas, ao invés de se alegrarem, ficarem tristes porque queriam aquela promoção. Quantas vezes acontece de alguém passar numa prova que nós não passamos e nós somos chamados a nos alegrar. Alegrar com os que se alegram. Ficar feliz com a felicidade do outro. Isso é um sinal de maturidade. Isso é um sinal de conversão. A Bíblia fala que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. E quando nós estamos felizes, o nosso Deus se alegra conosco. Então nós somos chamados a viver essa alegria, lembrando que nós somos um só corpo. Nós temos que nos alegrar com cada membro desse corpo, com cada vitória, com cada conquista, com cada passo firme que essa pessoa dá, porque isso mostra que nós estamos crescendo e amadurecendo na fé. E para finalizar, o Senhor diz: chorai com os que choram, e não vos deixeis levar pela grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Meu irmão e minha irmã, chorar com os que choram é também um dom de Deus, para dizer que aquela pessoa não está sozinha, que nós sentimos a dor do outro e que nós estamos ali para ser também a mão amiga para levantar quando precisa. E não nos apegarmos às grandezas, mas entender que nós somos chamados para viver na humildade e na simplicidade. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra tão maravilhosa, eu quero te pedir, Senhor, a graça para cada um de nós, para todos nós cristãos entendermos que no Senhor nós somos um. Nós somos um só corpo. E como seu corpo, Senhor, nós temos o mesmo valor. Não importa a parte do corpo que nós somos, mas o importante é nós estarmos ligados uns aos outros e sermos esse corpo místico do Senhor. Nos ajuda a entender essa graça de usarmos os dons que o Senhor nos deu, não para o nosso próprio proveito, não para o nosso orgulho, mas que os dons usados sejam para edificar a vida um do outro. Guarda-nos, Senhor, preserva-nos na sua palavra, preserva-nos na fidelidade do Evangelho, e que possamos, Senhor, dia após dia, viver e testemunhar o seu amor, testemunhar a sua palavra, palavra que cura e que liberta. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.